Questão 21 do exame de seleção para a Academia da Força Aérea em 2018 para a turma de 2019. O assunto: domínio de funções. Olá a todos. Nesta questão, trata-se da obtenção do domínio amplo de uma função que combina radiciação com logaritmos e nos dá a oportunidade de discutir esta função logarítmica de base entre 0 e 1, portanto é uma função decrescente. Vamos então ao enunciado da questão. Enunciado da questão 21, o domínio mais amplo da função real f, definida por f de x igual a raiz quadrada do logaritmo na base a de x ao quadrado menos 3, em que a pertence ao intervalo aberto à esquerda em 0 e aberto à direita em 1, são dadas 4 opções de resposta definidas por intervalos. Opção A, intervalo fechado à esquerda em menos 2 e fechado à direita em 2. Opção B, intervalo aberto à esquerda em menos 2, aberto à direita em 2. Opção C, intervalo aberto à esquerda em menos infinito e fechado à direita em menos 2, união com o intervalo fechado à esquerda em 2, aberto à direita em mais infinito. Finalmente, opção D, intervalo fechado à esquerda em menos 2, aberto à direita em menos raiz de 3, união com intervalo aberto à esquerda em raiz de 3 e fechado à direita em 2. Iniciamos apresentando as condições de existência da função f, que analiticamente é definida pela raiz quadrada do log na base a de x ao quadrado menos 3 para a entre 0 e 1. Trata-se, portanto, de uma função decrescente, representada graficamente à direita por esse esquema. Então, nós temos no eixo das abscissas y igual a x ao quadrado menos 3, no eixo das ordenadas, log na base a de y. Trata-se de uma função decrescente. Então, ela é negativa para valores de y maiores do que 1, sendo igual a 0 para y igual a 1. À medida que y aproxima-se de 0, o logaritmo na base a de y vai tendendo assintoticamente para mais infinito. Então, para uma base entre 0 e 1, o log na base a de x2 menos 3 é maior do que 0, ou seja, está nessa região aqui, se somente se x2 menos 3 está entre 0 e 1, intervalo aberto à esquerda em 0, fechado à direita em 1. Isso estabelece duas condições. Na primeira condição, 0 menor do que x2 menos 3. Então, eu posso dizer que x ao quadrado é maior do que 3. Graficamente, para x ao quadrado maior do que 3, eu vou ter que x tem que ser estritamente maior do que raiz de 3 ou estritamente menor do que menos raiz de 3. Então, x maior do que raiz de 3 ou x menor do que menos raiz de 3. Essa é a condição 1. Para a condição 2, x ao quadrado menos 3 menor ou igual que 1, vale dizer x2 menor ou igual que 4. Graficamente, a gente vê que para x2 menor ou igual que 4, o x tem que estar contido no intervalo fechado à esquerda e à direita por menos 2 e 2. Então, menos 2 menor ou igual que x, menor ou igual que 2. Esse é o segundo conjunto de condições. Fazendo a interseção desses intervalos dado pelas condições 1 e 2, nós observamos o seguinte, que o intervalo 2 é o conjunto dos reais pertencentes ao intervalo fechado
em menos 2 e fechado em 2, a interseção deste intervalo com o conjunto do x pertencente ao intervalo aberto à esquerda em menos infinito e aberto à direita em menos raiz de 3, união com o intervalo raiz de 3 aberto mais infinito intervalo aberto. Por quê? Eu tenho que ter valores estritamente maiores do que raiz de 3 e estritamente menores do que menos raiz de 3. Nós temos, então, graficamente, que o domínio da função será a união desses dois intervalos. Um intervalo entre menos 2 fechado e menos raiz de 3 aberto, com o intervalo aberto em raiz de 3, fechado em 2. Em outras palavras, o domínio da função é o conjunto dos x pertencentes à união do intervalo fechado à esquerda em menos 2, aberto à direita em menos raiz de 3, unido ao intervalo aberto à esquerda em raiz de 3, fechado à direita em 2. Consequentemente, a resposta dessa questão é a opção D. Caso tenham ficado com alguma dúvida, relatem as suas dúvidas no fórum de dúvidas da plataforma EAD. Muito obrigado pela atenção e até uma próxima videoaula de exercícios.